Fala, galera! Uou! Nós estamos aqui no Sou Família. Esse é o nosso filho, o Lucas. Né? Sou Família. Isso. Nós estamos aqui para falar hoje sobre o nosso casamento, que foi há um ano atrás, né? A gente comemorou faz pouco tempo. Dia 18 de abril a gente comemorou um ano de casados. Como a gente falou no vídeo anterior, a gente já comemorou no Braves. Foi a primeira parte da nossa comemoração romântica na LAM. Isso. Assista aos dois. Assim, a gente casou há um ano, mas temos o filho de 11 anos. Ele é filho de nós dois mesmo. Nós dois, né? Então, Ele é nosso filho. isso. Eu tentei enrolar ela aí, né, por uns... Nossa, só por 13 anos. Mas foi uma enrolada legal, né? Uma enrolada bonita, com muita história, com... Homens, não sigam esse padrão, por favor. Não, sigam sim, ó. Não sigam. Não sigam. Né, filho? O que você acha? Se a gente tivesse casado antes, teria dado certo? Não. Realmente, a gente amadureceu bastante, digamos assim. A gente começou a namorar muito jovem, assim. A gente se conheceu quando tinha 17 anos. O Lucas nasceu quando eu tinha 20. Nós dois tínhamos 20. Sim. Então, realmente, foi um relacionamento conturbado. E foi, né, o Lucas acompanhou de perto, em primeira pessoa, né, filho? Tudo que aconteceu. Então, realmente, não foi muito modelo, muito padrão. Mas... Acho que a gente conseguiu sobreviver, né? É. De uma maneira, tipo... brutal. os melhores comentários, né? E agora com esse óculos aí ficou pagodeiro, hein? Deixa o menino. Deixa o menino Minha dele barba. vira pagodeiro, quero ver. Ai, que problema. Depois de muitos e muitos anos, não foi muito fácil, né? Depois de algumas... Umas falhas técnicas. alguns desafios braves no caminho. É, mas... Aliás, se for pensar bem, né? Foi uma boa comemoração de um ano, porque, Verdade. cara, tem coisa mais braves do que o nosso namoro. Eu acho que não. Peraí, mas você entortou meu dedo antes do casamento? Foi. Foi? Uhum. Foi. Não, você entortou seu dedo no meu calcanhar. Não, eu tava andando e você na minha frente, de repente você bateu o calcanhar. Vamos falar sobre o nosso casamento, tá? A gente vai falar sobre ele, vai ter o link ali depois, Verdade, né? pra vocês verem como o casamento ficou. Isso. Como ele aconteceu de A verdade. gente casou no quintal, né? Da casa Tá. dos pais da Naomi. Tá. Que, por incrível que pareça, eu falei, quando a gente foi procurar, assim, lugares pra fazer a festa, eu tinha dado a ideia de fazer, vamos fazer no quintal. Só que o Luiz sempre vem com essas ideias, assim, absurdas. Curto e grossas, né, Lucas? Economizar acima de tudo, assim, tipo, o objetivo dele máximo da vida era economizar antes da gente se casar. Então quando ele falou, vamos casar no quintal, eu, vamos. E no fim a gente tentou fazer um outro tipo de casamento, assim, num outro lugar, não Café deu colonial, certo, né? num café colonial. Eu sempre Procuramos. quis casar de dia, eu sempre tive essa ideia de fazer um casamento, né, durante o dia, mas acabou não dando certo. E daí a gente teve que improvisar, faltando 4 meses pra nossa data de casamento. Já tava tudo reservado, enfim, algumas coisas a gente queria permanecer com a nossa data, que é a mesma data do aniversário da minha mãe. Então a gente resolveu fazer em casa. Mas foi bem corrido, foi bem difícil. Todo mundo trabalhou no quintal, né? Porque o quintal da minha mãe era realmente um quintal, tinha planta, tinha um monte de coisa e a gente teve que fazer umas adaptações meio em cima da hora. Cortou árvore, pegamos pedra. Até Nossa, o Plantamos grama. Foi um trabalho super conjunto. Na verdade, assim, a gente sempre teve a ideia de fazer um casamento diferente, fugir um pouco do padrão. A gente também não tinha muito dinheiro, porque a gente resolveu casar em 8 meses. Então, nunca foi o nosso projeto de vida ter aquele casamento num lugar, assim, muito... o casamento tradicional. A nossa família a gente já vê como uma coisa não tão tradicional, né? Não sei se deu pra perceber, mas É. nós não somos muito tradicionais. Como a gente sentiu que não era a nossa cara fazer o casamento comum, Não, e justamente assim, né, a nossa geração não tem famílias muito padrão, assim, Aham. mas muitos ainda seguem o padrão de casamento, seguem alguns padrões da sociedade. Não que isso seja ruim, né, mas assim, as coisas estão mudando, né, eu acho, assim, no modo geral. Pois E a é. gente também. E a gente resolveu fazer esse casamento diferente, mas no fim acabou saindo mais diferente ainda, porque a gente teve que fazer reforma de quintal, fazer um monte de coisa. o Lucas dava várias opiniões também, né, Lucas? Aliás, a gente sempre perguntando pra ele, assim, e tal, porque ele foi peça, assim como ele é peça-chave aqui no canal, ele foi pro casamento também, e é pra nossa vida,
É verdade. Porque geralmente os casais primeiro casam, depois têm filhos e depois contam pros seus filhos sobre como foi o seu casamento. Na verdade, o Lucas já estava lá e ele já presenciou. Aliás, ele opinou, ele ajudou, né? Ele fez um monte de coisa. No vídeo vocês vão ver ele lá se arrumando com o pai dele, né? Verdade. E a minha mãe falando que meu pai quis imitar um ciclope com... Ela fala nas fotos, verdade. Verdade, vejam essa parte. Porque esse muito teu legal. pai é super normal, né, Lucas? Quando eu nasci lá, ele falou, podia ser mais bonita, né? Isso fica pra uma outra hora. O Lucas acabou vindo numa hora inesperada da nossa vida, mas a gente conseguiu fazer com que o casamento não fosse, né, uma coisa forçada ou pela situação de sermos pais jovens assim e tal. Verdade. A gente não teve, nossa, vamos morar junto e desistir dos nossos sonhos. Não, a gente, né, estudou, fez um monte de coisa ainda depois de sermos pais. Né, eu tô usando isso só de desculpa pelo tempo que eu enrolei antes. Na verdade, quando você tava falando, eu tava pensando aqui, né? Sim, mas tudo bem. Esses detalhes a gente conta num outro momento, né? Não, mas eu acho que foi na hora certa. Foi. A gente amadureceu muito nesse tempo, a gente cresceu muito. Lógico, com muitas dificuldades, não tem crescimento que seja no pain, no gain, como diria, né, o sábio Luiz Renato. Mas a gente se tornou melhor durante esses anos assim, de convivência e agora a gente consegue, né, compartilhar momentos bons. Assim, a gente conseguiu chegar num estágio de maturidade, de equilíbrio mesmo, né, muito bons assim, para nós todos. E passamos esse um ano que parece que foi em uma semana, né? Verdade. Não foi... Se eu soubesse que era tão legal assim, teria casado antes. Ou não. Mas foi bom que esperou, né? Foi bom que a gente teve um tempo assim pra amadurecer juntos. Quem sabe se a gente tivesse casado com 17, 19, 20, talvez a gente não tivesse tão bem hoje em dia. Provavelmente não teria mesmo. Sim. Mas é isso. E o que eu queria dizer sobre o nosso casamento é que a gente realmente fez uma coisa totalmente fora dos padrões, assim, né? Eu acho, apesar de casamento ainda ser uma tradição, né? Pra mim tinha um significado muito grande a celebração, a cerimônia e a reunião com a família mesmo. Mas a gente conseguiu fazer uma coisa bem diferente, bem única, bem especial, com participação de todas as pessoas da nossa família. Né? Eu acho que foi também ali no casamento já mostrou. A gente vai falar sobre isso também, sobre as diferenças que cada um tem aqui, né? De cabeça, mentalidade, assim, de cultura e de crenças e tudo mais. Crenças ou não, né? E tipo assim, até no casamento a gente conseguiu isso. Era um querendo muito, né, a festa em si, como era no casamento, e o outro querendo economizar, mas ainda fazer uma coisa que tivesse a ver com a gente, assim. A gente conseguiu unir, abrir, né, dando o espaço de cada um, assim. Cedendo um pouco de cada lado. Mas eu acho que graças às nossas diferenças é que o casamento chegou nesse resultado final, assim, de festa, que a gente acredita que foi totalmente a nossa cara e que eu acredito que os convidados tenham ficado satisfeitos, né? Conseguiram entrar no clima da festa. Sim. Não aquele negócio que deixa o casal no pedestal e os convidados são... Eu tinha muito medo das pessoas não se sentirem à vontade no nosso casamento, porque era uma coisa muito simples, assim. A gente fez tudo num quintal, então não tinha, né, nenhum deck, não tinha, enfim, uma estrutura mínima mesmo de casamento, de chácara de casamento, que tem essas coisas maravilhosas, assim, que a gente vê em revista, em internet e tal. Então a gente não tinha nada daquilo, então eu sofria um pouco de pensar que as pessoas não iam ficar à vontade. Mas como as pessoas acompanharam a gente no processo de chegar no nosso casamento, a gente contava que a gente estava fazendo o nosso convite, que a gente estava preparando o quintal, que o Lucas estava ajudando a gente a embrulhar lá os convites e, né, entregar os convites. Então as pessoas sentiram assim, o amor que a gente colocou na nossa festa, no nosso local, né, de o festa. Amor e o humor, né, porque o bottom de convite para os padrinhos que eu fiz é um orgulho meu. Isso foi a coisa mais... Era a minha cara. É a cara do Luiz mesmo. Uma coisa que a gente tem que dizer também é agradecer nossas famílias. Verdade. Né, que sem eles a gente não teria conseguido realizar nem talvez um churrasco, né? Tipo, foi na casa dos pais da Naomi, mas a minha família, tipo, ajudou em toda a questão financeira. Que a gente precisava, assim, eles ajudaram muito. Estavam lá presentes, a gente teve a presença do bisavô do Lucas, né?
Pior que melhor. Meu avô Rubens, o outro bisavô também, o avô Sim. José, Uhum. que né, tiveram a força de ir lá e tal. Foi muito legal. Família toda junta. Reunida. Amigos, né? Músicas legais, né? Porque A Naomi nossa coletânea de músicas foi queria. ó, Essa é outra diferença. Naomi queria um DJ. Eu falei, pra que gastar mais 2 contos, sei lá, pra um cara ficar apertando o botão lá? até hoje eu ainda acho que... Ou pôr música podre, né? Eu só coloquei músicas legais. Até os garçons vinham pra mim. Você que fez a playlist, né? Falava, foi. E outra coisa que eu queria falar também, que eu me lembrei agora, o meu pai cresceu nesse quintal, né? Ele foi morar lá. Aliás, o meu avô comprou aquele terreno, ele morou lá, meu pai morou lá quando era criança. O meu pai morou lá quando era criança e ele voltou a morar lá depois de casado. Então eu cresci naquele quintal e foi muito, assim, maravilhoso poder ter tantas lembranças. Maravilhoso, justo. Eu conheci o Luiz também nesse mesmo lugar, nessa mesma casa, porque meu irmão organizava umas festas lá e daí o Luiz apareceu. Bem maluco, assim. O Luiz apareceu lá e a gente acabou se conhecendo lá, foi muito legal também. Quando o Lucas nasceu, eu morei com os meus pais nessa época, então o Lucas também, de certa forma, cresceu naquele quintal. É um lugar, assim, muito, muito especial, assim, muito cheio de lembranças e foi muito fantástico. Tanto assim, acho que foi por 3 gerações ou 4 gerações foi fantástico a gente ter feito aquele casamento lá. E hoje a gente pensa que fizemos um favor para o seu Zé Luiz e Dona Dalzisa, porque o quintal está muito mais bonito. É verdade. Depois do É casamento. verdade. A gente otimizou o espaço. A gente não, né? Na verdade foram mais eles do que a gente. Mas a ideia de fazer o casamento tornou o espaço mais bonito, né? Porque a gente fez umas modificações lá que ficaram bem legais. E é isso aí. É isso aí, galera. Né? Estamos muito felizes de compartilhar Espero que a isso. gente tenha conseguido falar tudo do casamento. Que o vídeo, na descrição, vocês vejam que foi feito pelo Mário, né? Irmão Mário da Naomi, Rasch. meu cunhado, tio do Lucas também. Ficou muito legal. Ele é fotógrafo também, mas ele no nosso casamento ele deu o nosso vídeo de presente. Isso, e daí curtam lá. Curtam esse vídeo também. Se quiserem, compartilhem. Seria bem legal. Muito legal se vocês se inscreverem no canal. E é isso aí, espero que vocês gostem e tenham. Talvez a gente tenha ajudado também alguns casais aí que estejam em dúvida de como fazer, né? Sua festa de casamento. Esperamos também inspirar algumas pessoas, né? Com a nossa história de vida, assim. Galera, economizem. Festa de casamento, peguem a grana e façam uma viagem legal, porque depois a gente vai falar também da nossa lua de mel. É verdade, a nossa viagem foi maravilhosa mesmo. É isso aí, galera. Então é isso aí, se inscreve aí, dá um like. Nós somos uma família num...